Olá, bom dia. Então, vamos falar hoje, né, vamos realizar a preleção das energias para a gente entender, compreender as energias nas quais estamos submersos nesse momento no planeta. E essas energias estão atravessando a gente, quer a gente tenha consciência delas ou não. Mas ter consciência delas faz toda a diferença e a gente vai entender isso tudo aqui hoje nessa preleção. Então, essa preleção está acontecendo porque amanhã é lua cheia do Sol de Touro. E a lua cheia do Sol de Touro é a lua mais iluminada de todo o ano zodiacal. Bom dia, Lucimar. Bom dia, Dissilmar. Bom dia a todos que vierem aqui assistir essa preleção ao vivo. Muita gratidão, porque isso forma uma força energética afetiva muito importante. Então vamos lá. Essa lua cheia do Sol de Touro, ela é conhecida como Festival de Vesak. E o que é um Festival de Vesak? Vesak é um nome. Vesak é um nome que representa esse momento de iluminação. É dito que todos os mestres da humanidade que já viveram aqui trazendo conhecimento para a gente se reúnem nesse momento numa cidade etérea chamada Shambhala para enviar essa luz para o planeta. Só que todo esse movimento, ele tem uma configuração astrológica. Às vezes eu acho que a gente faz, sabe, a gente cria essa história, né, e acaba imaginando pessoas como nós sendo esses mestres com grandes mantos, né? Na verdade, é para traduzir uma linguagem que é luz. Às vezes a gente não duvida que toda essa informação, por exemplo, eu estou aqui, você está me vendo, a minha imagem, o meu som, a voz, o conhecimento que eu estou enviando para você, totalmente sem fio. Você pode estar aí no Wi-Fi e você está recebendo essa informação e essa informação se transforma em imagem, em som, e voz e luz, e você recebe essa informação. A gente tem isso como é dado como natural, né? Como normal. E a gente duvida que a luz do sol traga informação para nós. Uma informação que inclusive vivifica tudo no planeta. Então, uma informação que traz vida, traz tudo que a gente precisa para estar vivo e manifestar a vida em nós, não é? Então essa luz agora do Sol, ela está se configurando com dois grandes triângulos que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Olha, o que acontece agora? Agora o Sol está formando uma configuração astrológica, um trígono, como a gente sabe que trígonos acontecem na astrologia, então está acontecendo dois grandes trígonos cósmicos. O Sol está fazendo um trígono com a grande Ursa e com a constelação de Touro. Só que o nosso Sol está numa posição que também está fazendo um trígono com Sírios e as Pleiades. Então, isso significa que toda a informação das Pleiades, de Sírios, da grande Ursa e de Touro estão chegando ao mesmo tempo no planeta. E isso só acontece na lua cheia de Touro uma vez por ano. Então, vem muita informação, né? E essa informação que é o que eu vou começar agora a traduzir para vocês. Como é que isso se traduz no nosso cotidiano, né? Touro, ele traz, segundo o que a gente já conhece pela astrologia popular, ele vivifica, ele aciona, ele incentiva o nosso lado de desejos, o nosso corpo de desejos. Tanto é que a gente conhece Touro como aquele signo que fala, né, que gosta de conforto, que gosta de perfumes, que gosta de bom paladar, enfim, os desejos que vêm satisfazer os cinco sentidos. E aí, qual é a informação que vai chegar nesses dois trígonos agora? A informação de Buda, que nos ensinou a superar os desejos. Buda ensinou para gente, olha, os desejos ele não leva a nada, o negócio é a gente suplantar, sublimar os desejos.
Então, essa informação está chegando para a gente no planeta agora. Outra informação, que é a informação que Cristo nos ensinou. Cristo nos ensinou a superar os desejos pela fé numa força maior, pela fé no Pai. Né? Cristo não trouxe o conhecimento, Cristo trouxe o amor. Por amor e pela fé, a gente então sublimar os nossos desejos de satisfação imediata por um algo maior. E ele várias vezes ele disse: eu não sigo a minha vontade, eu sigo a vontade do Pai em mim. Então essas forças, essas energias, essa luz, a luz de Buda, a luz de Cristo, está sendo emanada para o planeta nesse período da lua cheia de Touro. Por isso disse que os mestres estão reunidos numa cidade etérea chamada Shambhala. E Shambhala tem uma descrição, essa cidade tem uma descrição num dos livros, nesse livro aqui mesmo, que é o Sinfonia do Zodíaco, que traz toda essa informação. E essa descrição eu descobri que eu ganhei durante a minha vida de esotérica, de bruxinha, um desenho, uma pintura, que um ano atrás, quando eu comecei a fazer essas preleções e essas meditações no canal do YouTube, Meditação Like, eu descobri que eu tenho a pintura de Shambhala conforme está descrita nesse livro que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Olha só. Essa é a descrição de Shambhala. E aí eu volto a fazer essa analogia com vocês. Da mesma maneira que essa informação que eu estou aqui, a minha imagem, a minha voz, todo esse cenário, é uma decodificação de dados que estão chegando até aí o seu celular pelo ar, essa imagem de Shambhala também é uma decodificação dessa luz que chega até nós. Só que foi decodificado por um cérebro humano, pela psique humana, que abriu os seus canais dos sentidos e das percepções do seu corpo humano a essas energias que chegam até nós. Então, a proposta da meditação da lua cheia de Touro é essa. Vamos nos abrir, vamos fechar, relaxar e não se apegar aos 5 sentidos do corpo físico para abrirmos-nos à frequência e vibração dessa luz, dessa energia que está chegando agora. E a linguagem dessa energia não é a linguagem da razão. Por isso que nós meditamos, para organicamente treinarmos o nosso cérebro a parar de processar todas essas informações que nós temos com os nossos 5 sentidos e com as nossas atividades cerebrais, como a cognição, a memória, e pegar a nossa atenção e focalizar. Focalizar no nosso ser, para que a gente fortaleça o sentido de presença e, como ser vivo presente planetário, a gente então receber essas energias. Então, durante a meditação, nós não sentimos nada, nós não ouvimos nada, nós não percebemos nada, porque o ideal é silenciarmos e simplesmente nos colocarmos sob essa luz como uma flor se apresenta à luz do sol. E depois é que toda essa luz vai ser decodificada pelas nossas glândulas, pela toda essa bioquímica, essa eletricidade, nosso sistema nervoso é um sistema elétrico. Toda essa luz, ela vai afetar o nosso eletromagnetismo, a nossa química, e isso vai aos pouquinhos se transformando em a segunda qualidade do touro, dessa constelação de Touro, que são as aspirações. Quando nós estamos no nosso corpo físico, lendo e funcionando só com os nossos 5 sentidos, toda essa luz de Touro aciona os nossos desejos. A gente deseja uma roupa melhor, uma casa melhor, uma proteção melhor, mais dinheiro, mais conforto, mais boa comida, tudo. O que não tem nenhum problema, Agora, há também em nós a aspiração,
que é a aspiração? A aspiração é a busca de orientação, a orientação de um campo maior, de um todo, a orientação divina, a orientação de Deus, né? E a gente geralmente só busca a orientação de Deus quando a gente está muito mal, quando a gente está sofrendo, aí quando a gente não vê saída pelos nossos sentidos normais, aí a gente põe a mão e fala, ai meu Deus. É por isso que é dito que a humanidade só aprende via sofrimento, né? E, quer queiramos ou não, nós produzimos esse estado de pandemia que nos isolou dentro de casa e que está naturalmente nos orientando para uma postura mais internalizada. Então, nesse momento, assim, muito bacana que você esteja aqui, que eu sei que tem uma galera que está aqui comigo, que começou a meditar desde o ano passado por ocasião do isolamento. E aí eu pergunto para você, você percebe a diferença em você de quando você começou a meditar junto comigo o ano passado? Nós estamos fazendo 1 ano de meditações, toda a mudança de fase de lua. Você percebe a mudança em você? Então, se você percebe, escreve aqui nos comentários, escreve nos comentários do YouTube, porque aí a gente vai estar compartilhando essa nova percepção do mundo, que é o que precisamos para construir o novo mundo. Porque quer queiramos ou não, o mundo acabou, aquele acabou. Agora nós temos um novo mundo pela frente. E ele está sendo construído em torno de muito sofrimento, de muitas perdas, né? E a gente, por outro lado, e que está sobrevivendo, temos um momento muito importante para refletir qual o propósito da nossa vida, qual o propósito de estar sobrevivendo a essa transição planetária. E aqui o convite ao invés da gente ficar esperando o que vai acontecer, né, e de repente sofrer para levantar a cabeça aos céus e pedir por uma orientação, que tal a gente se alinhar ao momento presente, a gente fortalecer a nossa presença e se alinhar a essas energias para que naturalmente depois venha a inspiração correta, a ideia certa, porque essa conexão, que é pura magia, ela faz com que a gente esteja no lugar certo, na hora certa, encontrando as pessoas certas e fazer a coisa certa, que acaba sendo o cumprimento do nosso propósito divino. E aí a vida fica leve, a vida fica fluida, porque exatamente o que nos impede de receber essas energias naturalmente e agir naturalmente como uma folha, né, de uma árvore, como uma planta consegue brotar entre os azulejos, é o nosso livre-arbítrio. Nós, seres humanos, somos os únicos seres vivos sobre a face da Terra que pode escolher o seu destino. E a gente acaba remando contra a maré. Nossa sociedade doente hoje mostrou o quanto nós estivemos remando contra a maré. Então, por que a gente faz isso? Porque a gente é ruim? Não. Simplesmente porque nós nos desconectamos dessa magia que é estar em contato com a natureza, com as energias mais sutis, e ficamos decidindo a nossa vida só sob o olhar da razão, da estatística, da informação, que é uma informação produzida apenas com os nossos 5 sentidos. E nessa desconexão, o que acontece? O nosso cérebro, ele só processa coisas que vêm de informações das nossas crenças limitantes. As nossas crenças limitantes são informações... Cadê? Eu trouxe aqui eu escrevi para trazer para vocês exatamente como cada um dos nossos níveis de percepção é afetado. Nossas crenças limitantes, elas produzem todo tipo de pensamento
que acaba gerando emoções. Você julga tudo o que está acontecendo à sua volta a partir de uma crença, de um conceito que você já viveu e já criou no seu cérebro. A nossa cultura, ela afeta diretamente as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então a gente passa a gostar de parar de pintar o cabelo, porque já é um novo pensamento cultural que vem surgindo. Mas durante quantos anos nós ficamos pintando os nossos cabelos? Porque a cultura fazia você gostar de cabelo tingido. Então, a nossa cultura, ela afeta os nossos gostos, as nossas preferências. E a nossa educação cria os nossos maus hábitos, que é o hábito de comer correndo, de não prestar atenção naquilo que você come, de estar sempre atrasado para fazer as coisas, porque acaba que a maquininha, né, essa tecnologia toda que nós desenvolvemos, que nos inunda de informações, a gente acaba querendo absorvendo todas essas informações, e absorver informação toma tempo. E aí a gente acaba sendo essa pessoa que está sempre ansiosa, né? Porque tem coisas para resolver que não teve tempo para resolver, ou então deprimida, carregada de informações do passado, de crenças limitantes, que te impede de fazer as transmutações, as transformações necessárias para que você esteja sempre no fluxo da vida. Por isso que, nesse momento, é que as energias que estão entrando, o filtro mais próximo de nós, de todas essas energias, é o filtro de Touro, que aciona os nossos desejos. Se nós não praticarmos agora a expansão da consciência, e a consciência é essa qualidade que nós, seres humanos, temos de receber e de decodificar as energias sutis. Se nós não expandirmos a nossa consciência, a gente vai decodificar pelo nosso cérebro, que está completamente programado com essas informações de crenças limitantes, de cultura e da nossa educação. Por isso que conectar-se pessoalmente, colocar-se na prática da meditação para conectar-se individualmente, é o que vai conectar todo o planeta, conectando toda a humanidade, numa grande fraternidade humana. A grande fraternidade branca dos mestres ascensionados, que são agora também mais um ponto de luz que vai ajudando a focalizar toda essa luz para nós, para a humanidade, é um exemplo. É um exemplo da grande fraternidade humana, que nós temos o livre arbítrio para construí-la ou não. Então, essa é a importância da meditação. E eu, obviamente, defendo a meditação laica, né? A meditação laica, a meditação orgânica, para que a gente não caia naquela armadilha novamente de acreditar que todo o ganho que você tem com a prática da sua meditação é porque você é adepto a um mestre específico ou a uma filosofia de vida específica ou a uma... Não! Todo o ganho que você tem com a sua prática meditativa é seu. É você, porque lembra que eu falei que o quadro de Shambhala, vou trazer ele de novo aqui. Esse quadro de Shambhala é uma pintura que foi realizada porque um ser humano, disponível à sua arte, né? E a arte, ela é o contato com a sua criatividade, e a sua criatividade é a sua habilidade de funcionar além dos seus 5 sentidos. Então, esse ser humano, ele usou de sua arte, do seu contato além dos 5 sentidos, para traduzir essa luz que chega ao planeta numa imagem. Exatamente como o Wi-Fi está traduzindo todos os dados que estão sendo enviados a você nessa imagem que você está vendo. Percebe? Então, a meditação, ela é importante por causa disso, porque ela treina a meditação laica
que eu ensino e pratico no canal Meditação Laica, porque eu tive esse cuidado, né, de desconectar de qualquer crença, filosofia ou religião, não de uma forma excludente, de maneira nenhuma, mas de uma forma orgânica, até porque eu desenvolvi o protocolo da meditação laica educacional para levar essa prática para dentro das escolas. E eu, dentro da escola, tenho que respeitar todo o tipo de crença, de filosofia, de vida. Então, a meditação laica, ela não é contra, ela não adota, ela é laica, ela é orgânica, né? Então, ela desenvolve essa habilidade de você focalizar a sua atenção, relaxar os estímulos do corpo físico, desapegar dos estímulos externos e desenvolver esse olhar observador. Esse olhar observador é a ponta mais alta da vibração do seu ego. É onde você está ali funcionando como o seu eu interno, em conexão face a face com o seu eu superior. O seu eu superior, que pode ser entendido como a sua consciência, é o aparelhinho, é o Wi-Fi necessário para decodificar essas energias de luz que estão chegando ao planeta nesse momento. Muita luz, muita luz. A gente vai saber o que fazer se a gente captar essa luz. E para terminar, já estou aqui no finalzinho da nossa palestra, da nossa preleção, o que eu quero dizer para vocês? Que quando a gente não desenvolve, né, através da prática da meditação, pode ser qualquer prática de meditação, tá, gente? Eu estou defendendo a orgânica porque a orgânica eu percebi, e ao longo das pesquisas que eu fiz durante 12 anos, que a meditação orgânica, ela facilita você perceber os benefícios da meditação como qualidades suas, como habilidades suas. Se a gente coloca uma interface, a gente acaba achando que só conseguiu desenvolver aquelas habilidades e ter aqueles benefícios porque é um seguidor de alguém externo a você. Então é por isso que eu defendo. Agora, qualquer prática meditativa vai te ajudar a focalizar a atenção, tá? Então, o que acontece quando a gente não tem esse foco da atenção? Coisa que a tecnologia também tem ajudado bastante a gente a dispersar. A gente fica mentalmente desorientado. A gente fica emocionalmente se sentindo sozinho, desamparado. E a gente se sente fisicamente vulnerável. Percebe a tríplice? Essa é a triplicidade humana: mental, emocional e físico. E nesse momento, sob essa luz da lua cheia de Touro, essas três dimensões estão sendo iluminadas ao mesmo tempo. Então, é um momento único no ano em que a gente tem de se colocar sob essa luz, com a atenção concentrada, conscientemente desse momento, treinando a sua presença. Teremos esses três veículos, o físico, o emocional e o mental, acionados ao mesmo momento. Então, depois disso, nós começamos depois que absorvemos essa informação, a gente vai poder avaliar, porque aí cada um vai receber essa informação e decodificar essa informação de acordo com a sua próprio treino, com a sua própria condição, né? Por que cada um recebe de uma maneira? Porque um merece mais e outro merece menos? Não, não tem essa de merecimento mais. Acabou essa história de karma, acabou. Cada um vai decodificar essa informação, essa luz que está chegando, de acordo com o que o seu corpo pode digerir e transformar em, no caso da mente, orientação espiritual, no caso da emoção, em sentir-se pertencente, junto, parte deste planeta, e no caso do físico, sentindo-se forte, protegido, corpo fechado. Salve São Jorge, que a gente teve aí o dia de São Jorge, que é a contraparte mais física de Arcanjo Miguel, que é a contraparte mais
física do primeiro raio de El Moria, que é a contraparte mais física do poder da vontade divina, que é a orientação espiritual. Que não é nada longe. A orientação espiritual é justamente saber qual é o lugar, o melhor lugar que você pode estar, no melhor momento da sua vida, com as melhores pessoas em torno de você. Você vibra isso, você magnetiza isso, e aí você escolhe ir ao lugar certo, falar com a pessoa certa, no momento certo, e tudo flui. Percebe? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Né? Vamos desenvolver o olhar observador, vamos exercitar o foco da nossa atenção, né? E vamos nos colocar, criar esse nosso Wi-Fi, né? Humano, cósmico, para traduzir essas energias e parar de ficar batendo cabeça na vida, né? Nas relações e etc, etc, etc. E aí cada um de nós que fizer essa conexão vai estar fazendo a sua parte para conectar todo o planeta. E aí a gente ter essa vida abundante, próspera. A gente veio aqui para ser feliz. Esse é o paraíso. Esse é o paraíso, gente. Tira a humanidade da face da Terra e vê o planeta. Como é que ele fica? Paradise, né? Então, vamos nos reconectar com essa pura magia, esse lado sutil, né? Vamos sair dessa armadilha de considerar magia coisa ruim, magia coisa do demônio, magia coisa de... Porque enquanto a gente fica acreditando que magia era isso, os absurdos estão acontecendo. Verdadeiros absurdos estão acontecendo, crueldades. Essas crueldades estão acontecendo porque o ser humano se desconectou. E conectar-se é pura magia. Então, aguardo vocês amanhã, 18 horas, no canal do YouTube Meditação Laica, para a gente fazer esse exercício de pura conexão com essas energias, expandirmos a nossa consciência, captarmos essas energias e depois expressarmos essas energias, cada um da maneira que lhe cabe expressar. Por isso que a expressão, não existe regra, não existe padrão. Ah, então se você é um cara conectado, você é vegetariano, você só usa roupas feitas de algodão. Não existe padrão, não existe padrão. Porque cada um de nós vai expressar essa iluminação à sua maneira, do jeito que pode. Não adianta você querer pegar uma pessoa que é magrinha, né? Magrinha, e querer que ela engorde com um grande prato de comida gigante. Ela vai passar mal, ela pode até morrer. Não é assim? Então, da mesma forma, a captação da luz, a luz é uma que entra para todo o planeta e cada um capta de acordo com aquilo que pode digerir e absorver e expressar e manifestar nesse momento da sua vida. Por isso que eu falei, e eu encerro a minha fala com este parágrafozinho, isso que eu falei, que quando a gente está desconectado, a gente acaba desorientado mentalmente, se sentindo sozinho e vulnerável fisicamente, não é porque você vai fazer essa meditação que você vai ficar uma pessoa orientada, equilibrada e se sentindo. É um processo. É um processo. A natureza ensina pra gente esse processo. Ensina com a fruta da estação, ensina com as mudanças da estação. Tudo é um processo, né? E, aliás, dicas sobre como efetuar mudanças na sua vida, segundo o que aprendemos com a natureza, tá lá no canal também. Meio-dia é o dia que eu posto os vídeos das dicas sobre mudança. Para a gente parar de ficar começando mudanças e desistindo. Comece e desiste, comece e desiste. Então, todas as dicas estão lá para a gente absorver essa inteligência da natureza e entender que é um processo. E a primeira coisa que a gente tem que absorver desse processo é, quando vai brotar algo novo na natureza,
esse algo novo, ele precisa de uma semente. E essa semente fica enterrada na terra. E você pode reparar que o tempo que a semente precisa ficar escondida ali embaixo da terra é muito maior do que o tempo que depois que ela brota, ela desabrocha, não é? Então, assim são os nossos processos de mudança. A gente precisa ter paciência para esperar o tempo da semeadura. E a semeadura é aquele tempo que a gente não vê nada. A gente não vê resultado. A gente olha a sementinha debaixo da terra e fica lá. Depois, até se não colocar um espetinho dizendo que está ali a semente, você nem lembra mais qual é o lugar que você colocou a semente, não é? Então, assim também vai ser com o seu processo de mudança para você ter orientação espiritual e mental, para você se sentir pertencente e para você se sentir fisicamente protegido e invulnerável. Mas essa mudança tem que começar de algum momento. E esse momento geralmente não traz resultados imediatos. Apesar de que toda a prática da meditação, os benefícios são tão... Eu acho que os benefícios são tão evidentes porque nós estamos tão desconectados que qualquer práticazinha de foco da atenção já traz uma melhora incrível, né? Mas a grande melhora mesmo, ela vai demorar, ela é um processo e é preciso ser paciente e persistente. E eu estou aqui para dar mão para você ser paciente, persistente, constante junto comigo, porque eu quero ver essa conexão planetária acontecer dentro de cada um de nós, tá bom? Então, obrigada pela sua atenção, por essa preleção. Encontro vocês na meditação da Lua Cheia do Sol em Touro, Grande Festival de Vesak, às 18 horas amanhã no canal Meditação Laica do YouTube e vai ficar gravada. Agora, magia é se conectar na hora certa que todos esses planetas aí estão enviando suas luzes um para os outros. Se você hoje puder estar em estado meditativo à 00:37, esse é o ponto em que essas luzes vão estar apontadas para a Terra, igual quando a gente tem a luz do Sol e pega uma lente de aumento, isso é pura magia, tá? Você pega uma lente de aumento, né? E deixa a luz do Sol incidir nessa lente de aumento, ela vai criar um foco no lado que um lado ela expande, outro lado ela foca. Você sabe que você pode escrever o seu nome num palitinho de sorvete com a luz do sol, né? Então, isso é pura magia. Então, hoje, à 00:37, é o momento que essa luz vai estar entrando. Agora, não se preocupe se você estiver dormindo, se você perder a hora, porque isso fica durante os grandes... A grande força de uma lua cheia acontece por 7 dias. 3 dias antes, o dia da lua cheia, e 3 dias depois. Então, durante esses 7 dias, nós estamos sob essas energias e sob essa informação toda que o cosmos está trazendo para a gente. Tá bom? Então, espero vocês. Gratidão, gratidão a todos que estão aqui assistindo. Figueirinho de Sol, Daniele, Lucimar, Cristina, obrigada pela presença de vocês. E vejo vocês, então, amanhã no nosso ritual de meditação da lua cheia. Beijão. Obrigada.